Como vai? Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um dos melhores episódios de Bob Esponja, o 14º da primeira temporada, SB-129, o dia em que o Lula Molusco sem querer viajou para o futuro, e acabou ficando preso em uma dimensão totalmente vazia. Quero ir embora! E se você gosta de Bob Esponja, eu te aconselho a se inscrever no canal, e também deixar o like, porque aqui temos vídeos semanais desse desenho maravilhoso, então conto com a sua ajuda. O episódio começa com o narrador falando que é domingo de manhã na fenda do biquíni. Vemos então o Lula Molusco bem animado para tocar o seu clarinete, enquanto que o Bob Esponja está dormindo na sua cama. Muito bem, eu vou oferecer à fenda do biquíni música de verdade. Porém, no momento em que o Lula Molusco iria colocar o instrumento na boca, o alarme do Bob Esponja toca e estraga tudo. Bom dia, Lula Molusco! O Lula Molusco então tira o instrumento de sua garganta e novamente se prepara para tocar o clarinete, porém novamente é interrompido. Dessa vez alguém bateu na porta, ele então vai ver quem é, e simplesmente era o Bob Esponja e o Patrick chamando para caçar água viva. Pra aí! Ele não quer brincar com a gente? Quer, Patrick? Só não está pronto ainda. E mano, mesmo o Lula Molusco recusando todos os convites para caçar água viva, o Bob Esponja e o Patrick não paravam de encher o saco. Ele então tem a ideia de ir até o Siri Cascudo, pois como era domingo o restaurante estava fechado e sem ninguém. Espera um segundo, eu volto já já. A cena então corta para dentro do Siri Cascudo, e vemos o Lula Molusco bem feliz por estar sozinho, mas no momento em que ele iria começar a tocar o clarinete, novamente é interrompido pelo Patrick e Bob Esponja. Finalmente sozinho. Lula Molusco! Lula Molusco! Então, para despistar o Bob Esponja e o Patrick, o Lula Molusco entra correndo para o freezer e se esconde fechando a porta. E sim, esse plano deu certo. Os dois não conseguiram achar nada e foram embora. Porém, no momento em que o Lula Molusco tentou abrir a porta, a maçaneta quebrou. Mas o quê? Trancado? Não. Bem, alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar. Eu vou sair daqui rapidinho. E mano, nesse momento a cena corta para 2000 anos no futuro e vemos o Lula Molusco congelado. Mesmo ao passar de 20 séculos ele ainda está preso no freezer. Quando criança eu achei essa cena bem engraçada, mas revendo hoje é bem triste pra falar a verdade. Será que ele ficou preso esse tempo todo por ser tão irrelevante na vida das pessoas que elas simplesmente esqueceram a sua existência? Simplesmente depressivo. A fechadura do freezer então se quebra e o Lula Molusco cai na cozinha. E nisso aparece um Bob Esponja do futuro e o descongela. Bob Esponja, é você? Bob Esponja? Não! Eu sou o Esponjatrão. Bem-vindo ao futuro! O Lula Molusco de primeira não estava acreditando que estava no futuro, mas após olhar pela janela e ver que tudo estava cromado, ele aceita a realidade que estava 2000 anos no futuro. O Lula Molusco então volta a conversar com o Bob Esponja, e para o seu azar não tinha apenas um, mas vários. O seu maior pesadelo se multiplicou no futuro, e isso faz com que o coitado pire completamente. O Bob Esponja do futuro então faz o Lula Molusco recobrar o juízo, e mano, a forma como que ele fez isso foi muito engraçada. O Lula Molusco então pergunta ao Bob Esponja se tinha algum jeito de consertar a linha do tempo. Ele então aponta para a máquina do tempo ao final do corredor. Eu tenho que ir pra casa, pra minha própria época no tempo. Eu tenho que ir. Bom, por que você não disse antes? A máquina do tempo está no corredor à esquerda. A cena corta e vemos o Lula Molusco na máquina do tempo. Ele então puxa a alavanca para voltar ao passado, mas ao chegar no destino percebe que voltou muito mais do que o esperado, e bota muito nisso. Uau, que primitivo. Tem o charme do mundo antigo. O Lula Molusco então se prepara para tocar o clarinete, mas nesse momento ele percebe que algo estava o perseguindo, e adivinha só o que era? O Patrick e o Bob Esponja primitivos. E mano, eles estão muito perturbadores. Como vai? Bom, eu já tô indo.
E do nada uma água-viva aparece no local, e isso faz com que o Bob Esponja e o Patrick Primitivo fiquem assustados. O Lula Molusco aproveita isso e sai de perto dos dois. Ele então tenta tocar o seu instrumento, porém novamente é interrompido porque ambos não paravam de fazer barulho. O Lula Molusco então se aproxima do Bob Esponja e do Patrick Primitivo, e vê os dois levando o choque da água-viva. Ele então cria a rede de caça e ensina a ambos a técnica de caçar água-viva. Isto se chama caçar água-viva. O Bob Esponja e o Patrick Primitivos vão caçar água-viva com a nova ferramenta. E nesse momento finalmente o Lula Molusco tem a sua desejada paz. Ele então começa a tocar o clarinete. Porém a música estava tão ruim que deixou o Bob e o Patrick furiosos. O Bob Esponja e o Patrick Primitivos olham para o Lula Molusco e percebem que era dele que estava vindo o péssimo som. E mano, nesse momento eles correm com ódio atrás do Lula Molusco, com 100% de intenção de matar. Mas por sorte ele conseguiu chegar na máquina do tempo antes que acontecesse uma tragédia. Vemos então o Lula Molusco dentro da máquina do tempo totalmente apavorado com o passado bizarro que estava. Ele então puxa a alavanca para ir ao futuro e retornar à sua realidade normal. Mas nesse momento ela se quebra e a máquina do tempo avança descontroladamente para o futuro. A máquina do tempo então chega ao seu destino, e nessa parte do futuro tudo está totalmente branco e vazio. O Lula Molusco fica bem feliz com isso, porque agora poderia tocar o clarinete em paz sem ser interrompido pelo Bob Esponja e o Patrick. Acho que finalmente encontrei um lugar para ficar completamente sozinho. Mas ao passar do tempo nessa dimensão vazia e sem resquício de nada, a solidão começa a tomar conta do Lula Molusco, o deixando totalmente em pânico. Ele então tenta achar uma maneira de sair desse lugar. Quero ir embora! O Lula Molusco consegue retornar à máquina do tempo. Com os seus pulos ele conseguiu quebrar essa dimensão vazia. Então podemos ver ele desesperado querendo voltar para casa. E ainda dizendo que estava com saudades do Bob Esponja. Olha só que engraçado. No início do episódio ele queria se ver livre totalmente do Bob Esponja. E agora que finalmente conseguiu esse vazio, o Lula Molusco está com saudades. Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Eu sinto falta da fenda do biquíni. Eu sinto falta da Ilha da Páscoa. Até sinto falta do Bob Esponja. E do nada os desejos do Lula Molusco são atendidos. Não sei por quem, mas ele conseguiu voltar para sua realidade. E quando o Lula sai da máquina do tempo já se depara com o Bob Esponja e o Patrick. E ao contrário das outras vezes, agora o Lula Molusco está muito feliz de ver os dois. Oi, Lula Molusco. Ai, eu tô de volta. Eu nem posso acreditar. Eu estava no espaço, eu fui parar no futuro e depois no passado. E aí eu estava em lugar nenhum. Mas agora eu voltei e... Vocês não sabem como estou feliz por ver vocês, caras. E o episódio se encerra com o Bob Esponja e o Patrick novamente convidando o Lula Molusco para caçar água-viva. Ele então fica irritado e recusa. Porém, nesse momento o Lula Molusco percebe que essa brincadeira que tanto odeia foi ele mesmo que criou lá no passado. Quem que foi o cabeça de peixe que inventou esta brincadeira, hã? Foi você, Lula Molusco!